Olá, meus amigos! Vamos continuar? Agora vamos falar sobre princípios fundamentais. E aí nós vamos detalhar os temas de relevo, absorver algumas considerações relacionadas aos princípios fundamentais. Vamos entender isso daqui a pouco. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Já ouviu falar do preâmbulo constitucional? Já, Fagner. E aí então, já que você ouviu falar do preâmbulo constitucional, eu trago uma outra questão, uma indagação. O preâmbulo faz parte dos princípios fundamentais? Pois bem, se você pegar a sua Constituição Federal, você vai perceber que o preâmbulo ele está antes dos princípios fundamentais. Eu vou abrir aqui para você, eu vou te mostrar. O preâmbulo ele está antes dos princípios fundamentais. E existe relevância ou não existe relevância? Olha aqui, ó. Constituição da República Federativa do Brasil, tá vendo? Ok? Preâmbulo. E aí, página seguinte. Olha aqui, ó. O que vai acontecer na página seguinte? Você vai ver os princípios fundamentais. Tá vendo? Então, na verdade, o preâmbulo ele vem antes dos princípios fundamentais. E é pacífico, então, já vou te dando, portanto, a resposta de que o preâmbulo da Constituição Federal não faz parte do texto magno. Não é no sentido de não fazer porque não está. Mas ele, na verdade, ele não está como integração, ele não é integrante, ele não faz parte, ele não está incerto nos princípios fundamentais. É um texto que está na Constituição Federal, mas é nitidamente denominado como carta de abertura, carta de intenções do Constituinte. E aí entra uma divergência. Se ele tem relevância jurídica, se ele não tem relevância jurídica, ou se a relevância jurídica dele é mitigada. Ok? Então há posicionamentos. Eu trouxe para vocês as duas preponderantes. A tese da irrelevância jurídica e a tese da relevância jurídica indireta ou específica. Ok? Para depois lermos aí o preâmbulo da nossa Constituição Federal. Que é importante você guardar. É importante você entender porque nós vamos falar dele em algumas outras situações, basicamente quando tratarmos da simetria constitucional, que vai ser aqui também salientada vez mais. Mas vamos lá. Então a resposta é: o preâmbulo faz parte dos princípios fundamentais? Já respondemos. Qual é a nossa resposta? Não, Fagner. O preâmbulo não faz parte dos princípios fundamentais. Muito bem, então vamos entender esta segunda parte. Preâmbulo constitucional, embora seja um elemento da Constituição, veja, cuidado, ele é um elemento da Constituição Federal, ele não faz parte dos princípios fundamentais, mas é um elemento da Constituição Federal. Há doutrinadores que fazem um destaque em suas obras sobre os elementos da Constituição Federal, elementos iniciais, elementos estruturantes, e aí vai traçando, e aí vão traçando os elementos da Constituição. Elementos de natureza fundamental, elementos tributários, elementos federativos, enfim. Aí tem classificação orgânica, classificação, né, quanto à origem, enfim, eu não vou entrar nisso, porque eu acho que não é relevante, porque a gente quer entender. O que a gente quer entender depois, se você quiser, pega aí na internet, sei lá, né, elementos da Constituição Federal. Aí você tem os desmembramentos e como a doutrina trata disso. Não é importante para mim aqui. Porque para mim é importante você entender que o preâmbulo, ele é um elemento da Constituição Federal, ele está na Constituição, mas não está nos princípios fundamentais. Eu estou falando isso porque eu já vi questões de prova dizendo que o preâmbulo constitucional faz parte dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. E não faz. Tá entendido? A resposta é sempre essa. Não, o preâmbulo não faz parte dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Muito bem, então vamos continuar. O preâmbulo constitucional, embora seja um elemento da Constituição, você pode colocar isso aí tranquilo, deixa eu voltar aqui, né, o slide. Ele é um elemento da Constituição Federal e, como tal, deve ser tratado. Tá ok, Fagner? Tá ok, elemento, tudo bem. Vou considerar como elemento da Constituição Federal. Mas
é considerado uma carta de apresentação, um prefácio, etc. Não tem, por assim dizer, vou envolver aqui para ficar claro para você, não tem força normativa. Calma, vamos desmembrar isso aqui, porque isso é uma primeira corrente. É a corrente que adota a tese da irrelevância jurídica. Ou seja, resumindo, em poucas palavras, o preâmbulo não serviria para absolutamente nada. É uma mera carta de intenções, é um prefácio. Tá ok? Nada mais. Uma carta de abertura. Essa é a ideia da tese da irrelevância jurídica. E aí diz, ó, não obrigatoriedade, portanto, da repetição à expressão proteção de Deus nas constituições estaduais, conforme se extrai da ADI 2076. Veja, embora haja o princípio da simetria constitucional, o que entendeu o Supremo? Que, como o preâmbulo ele é irrelevante juridicamente, porque embora ele emenda a Constituição Federal, ele não tem relevância jurídica de caráter vinculante, portanto, foge um pouco aquela ideia que nós falamos da força normativa, né, considerando aí esse elemento à parte da Constituição Federal, uma vez que, segundo ele, não há uma necessidade de repetição da expressão proteção de Deus, como previsto no preâmbulo, nas constituições estaduais. Então, o STF, nesse momento do julgamento da DI 276, entendeu que não havia obrigatoriedade, portanto, adotou a tese da irrelevância jurídica do preâmbulo constitucional. No entanto, existem outros julgados, outras percepções em doutrina, né, que assentam que, em verdade, nós temos a tese da relevância jurídica indireta ou específica. Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso, porque normalmente se fala, o Supremo adota a tese da irrelevância jurídica. Realmente, queridos, eu tenho que afirmar isso. O que se adota majoritariamente como pensamento, inclusive, extraindo das decisões do Supremo Tribunal Federal, é a tese da irrelevância jurídica. Tudo bem? Porém, nós precisamos pontuar e identificar que há situações em que há um relevo no que toca ao preâmbulo constitucional. Por isso, essa segunda parte é interessante. Vejam, no entanto, há quem sustente que o STF tende a adotar, é uma tendência, é uma possibilidade, está caminhando nesse sentido, a tese da relevância jurídica indireta ou específica, pois, além de outros precedentes, existem outras decisões no Supremo Tribunal Federal de onde nós podemos tirar conclusões de que o STF ali emprestou, portanto, relevância jurídica para o preâmbulo constitucional, mas a ADI 3510, onde se versou sobre a Lei de Biossegurança, houve a invocação do seu texto como axioma interpretativo. Vejamos o texto do preâmbulo, nós vamos ler o texto do preâmbulo. Então vamos lá, deixa eu resumir isso para vocês. Em verdade, existem duas correntes, tá? Relevantes, aqui, relevantes. A tese da relevância jurídica, que é adotada pelo Supremo e pela corrente majoritária hoje no Brasil, do direito constitucional, e a tese da relevância jurídica indireta ou específica, porque o Supremo invoca, em algumas decisões, ok? O norte interpretativo do preâmbulo para embasar suas decisões. Em verdade, o próprio Supremo Tribunal Federal já disse que a própria Carta de Intenções da Constituição Federal, do preâmbulo, deve ser utilizada como uma orientação. O máximo que ela tem é o quê? Um viés de caráter interpretativo, mas que não vincularia. Por isso que majoritariamente se diz que a tese a ser adotada é a da irrelevância jurídica. No entanto, vamos ver como no futuro irá se comportar o Supremo Tribunal Federal. Porque, de fato, ainda que minimamente,
Mas essa segunda teoria tem razão, né? Porque se o Supremo diz que é irrelevante juridicamente o preâmbulo, então por que o cita nas suas decisões? Olha, inclusive o preâmbulo diz que o Brasil é fundado num Estado democrático, que tem a proteção de Deus para tais situações, que não se confunde, né? Laicismo com laiciedade, e aí Estado laico com Estado ateu, enfim, depois nós vamos falar sobre isso. Então, eu até entendo o ponto de vista dessa corrente. Bom, para que cita, então, o preâmbulo constitucional, se o preâmbulo não tem, relevância jurídica? E aí é um ponto de reflexão. Ora, se está citando é porque tem uma relevância, ainda que indireta, ainda que específica, casuisticamente, em cada contorno de situações concretas que são levadas para apreciação. Mas, enfim, ficam aí então as duas para você analisar e guardar. Tese da relevância, porque se um dia você tiver que discorrer sobre isso, você já sabe. O que é a tese da relevância jurídica do preâmbulo? É que o preâmbulo não vincula nada nem a ninguém e o Supremo não deve levar em consideração na hora de aplicar o texto constitucional, porque embora seja um elemento integrante do texto da Constituição Federal, né, não tem nenhum caráter normativo, não tem vinculação jurídica. Já a tese da relevância jurídica indireta ou específica significa que o Supremo, em determinados casos, leva em consideração, sim, como axioma interpretativo, o preâmbulo constitucional para aplicação no caso concreto. É isso. Vamos ver o que diz o preâmbulo da nossa Constituição? Vem aqui comigo, ó. Deixa eu apagar que vai ficar mais fácil. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, que começou seus trabalhos em 1987, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar social, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Este é o nosso preâmbulo, a nossa carta de intenções, o nosso texto introdutório, ok? Vamos seguir, queridos. E aí nós vamos então adentrar nos princípios fundamentais. Já sabendo, ok, que o preâmbulo não faz parte, não é elemento dos princípios, não faz parte dos princípios. Embora seja um elemento da Constituição Federal, não faz parte dos princípios. Agora, é preciso entender o que são os princípios fundamentais. De uma forma bem tranquila, de uma forma bem simplória, eu vou te dizer o seguinte. O que são, então, os princípios fundamentais? São as normas de alicerce do Estado democrático, social e de direito que é o Brasil. São, na verdade, as normas estruturantes. São as normas que vão, na verdade, criar solidez à estrutura que a República Federativa do Brasil adota. Ela vai trazer aqui forma de Estado, forma de governo, se é um Estado de direito, se é um Estado democrático, sistema político, ok? E não regime de governo, mas vai trazer o sistema político, vai trazer os poderes, os objetivos, fundamentos, os princípios pelos quais a República Federativa do Brasil deve reger as suas relações com outros estados soberanos. Tudo isso nós extraímos aqui dos princípios fundamentais. E eu gosto de falar sobre isso porque isso às vezes pode ser pegadinha numa prova, ou até mesmo no seu dia a dia. Sabe por quê? Por isso que eu trouxe esse desmembramento para você. Princípios fundamentais deve ser considerado como gênero e vai admitir algumas espécies. Porque quando você abre a Constituição Federal, eu já mostrei para vocês, mas vou mostrar novamente para ficar de uma vez por todas, claro, sem qualquer dúvida acerca do que eu vou falar. Olha aqui, olha para cá, olha para essa página aqui. Tá vendo aqui, ó? Dos princípios fundamentais. Tá bem aqui, ó. Título 1. Dos princípios fundamentais.
E aí você vai do artigo 1º ao artigo 4º, porque quando você vai para outra página, tá vendo? Do artigo 1º ao artigo 4º, tá aqui. Que aí quando você vai para o outro título, o título 2, nós já vamos entrar nos direitos e garantias fundamentais. É aula para outro assunto, é assunto para outra aula. O que eu estou querendo demonstrar para vocês é que entre o artigo 1º e o artigo 4º da Constituição Federal, ok? Entre o artigo 1º e o artigo 4º, nós temos os princípios fundamentais. Fagner, então você está dizendo, por exemplo, que quando nós falamos de objetivos fundamentais, os objetivos fundamentais também são estudados dentro do contexto dos princípios fundamentais? Exatamente. Olha só, todo fundamento, todo objetivo, todo princípio de regência internacional e a separação de poderes devem ser considerados como princípios fundamentais. Mas a recíproca não é verdadeira. Como assim, Fagner? Porque os fundamentos estão no artigo 1º, a separação de poderes no artigo 2º, os objetivos fundamentais no artigo 3º e os princípios internacionais no artigo 4º. Então entenda, a soberania é um fundamento e é um princípio fundamental. A erradicação da pobreza é um princípio fundamental, mas não é um fundamento, é um princípio fundamental, porque é um dos objetivos da República Federativa do Brasil. A concessão de asilo político é um princípio fundamental, mas não é um fundamento, e sim um princípio internacional, porque está no artigo 4º, inciso 10. Deu para entender isso? É importante. Volto a dizer, princípios fundamentais devem ser entendidos, então, como gênero, ok? Enquanto fundamentos, espécie, separação dos poderes, espécie, objetivos fundamentais, espécie, e princípios internacionais, espécie, ok? E aí nós vamos adentrar em cada um dos dispositivos. Vamos estudar esses dispositivos, são os alicerces, portanto, né? A estrutura do Estado Democrático Brasileiro, da República Federativa do Brasil. E aí nós vamos ao artigo 1º. Eu até marquei esse artigo, porque há quem goste muito de utilizar, lançar mão de certos macetes para assimilar o conteúdo. Eu, particularmente, não sou muito fã de macete, mas eu trouxe aqui um macete para vocês, né? Porque, eu gosto, Fagner, eu quero. Eu não gosto de trabalhar com macete, sabe por quê? Porque se você esquece o macete, você perde a questão. E se você sabe o conteúdo, você não precisa de macete, você vai acertar a questão. Mas, enfim, isso aí é uma didática de cada um, é uma questão pedagógica minha. Eu não sou muito fã, mas eu quero que você guarde, ó. Aqui nós temos os fundamentos da República Federativa do Brasil. Está aqui, ó, fundamentos. Vou marcar de vermelho para você guardar, portanto, aí o macetinho, tá? Está aqui, ó, fundamentos. Diz o artigo 1º, a República Federativa do Brasil, e aqui nós vamos ver que república é forma de governo, já vai anotando para você, por isso que eu deixei destacado. República é forma de governo. Federativa é forma de Estado, nós vivemos numa federação, então nossa forma de Estado é a federativa. Formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Tudo isso nós vamos desmembrar, tudo isso. República e Federação vou desmembrar em outras aulas. Vou falar em uma aula só Federação, uma outra aula só República, ok? É importante, quero que você guarde esses temas. E aí nós vamos falar sobre os fundamentos aqui, vamos falar sobre o parágrafo único, o que é um Estado democrático de direito, que uma situação acaba estando vinculada à outra. Mas veja bem, primeira observação, vamos falar também sobre essa questão da união indissolúvel, união aqui com letra minúscula, embora tenha uma divergência, vou trazer isso para vocês também quando falarmos de federação numa outra aula, ok? Mas o que eu quero que você guarde é o seguinte: quais são os fundamentos, por hora, para evoluirmos? Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Sociediva plur. Sociediva plur. Soberania, faltou aqui, ó, sublinhar o O aqui, ó, perdão, tá? Sociediva plur. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, ok?
Esses são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Então vamos esmiuçar alguns pontos aqui que são necessários para evoluirmos. Só para lembrar, República é forma de governo, vamos ter uma aula sobre isso. Federação é forma de Estado e teremos aula sobre isso. Agora vamos continuar. A nossa República Federativa do Brasil, o nome do nosso país, tá? O nome do Estado é diferente do nome do país. O nome do Estado Nacional, República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil é pessoa jurídica de direito público internacional. É ela que se relaciona com outros países, com outros estados nacionais, com outros estados soberanos. Tanto é verdade que, olha aqui, ó, um dos seus fundamentos é a soberania, que se analisa no aspecto externo e no aspecto interno. No aspecto interno, ela domina a política nacional. As políticas domésticas são estabelecidas pela República Federativa do Brasil, representada aí pela União, ok? E externamente, também representada pela União, é quem mantém com estados estrangeiros. Está lá no artigo 21, inciso 1º da nossa Constituição Federal. Então a soberania é isso, o aspecto externo e o aspecto interno. É um poder que se impõe por si só, que independe de ninguém, ok? Seja externamente, seja internamente. Aspectos, portanto, da soberania. Você pode anotar aí no seu material. Deixo aí sempre um espacinho para você anotar. Então nós temos os aspectos, ok? Externos, aspectos externo e interno. O aspecto externo, o Brasil não deve subserviência a nada nem a nenhum outro Estado. Ele não é obrigado, por exemplo, a assinar tratados e convenções internacionais, ok? O Brasil, ele tem hegemonia, porque, na verdade, ele é soberano, ele não é subalterno a nenhum outro país. Nenhuma política dentro aqui, nada dentro aqui sem que haja a nossa vontade. As nossas deliberações são soberanas. Agora, internamente, né, as nossas políticas domésticas são dotadas também de soberania e partem daquele que representa a República Federativa do Brasil, também externamente, que é a União, o nosso ente, né, digamos assim, mais centralizado no que toca, né, ao governo central. Por isso que é o governo federal, aquele que governa para todos. Vamos falar a diferença aí, Estado, governo, porque é verdade. É até bom saber o seguinte, que existem alguns elementos, componentes, não é nem a melhor palavra, alguns elementos que em conjunto formam o Estado. Disse povo, governo e território. Eu prefiro uma outra corrente que diz que o Estado é formado pelo povo, território, povo, governo, território e soberania. Entendeu? Não é só povo, governo e território, é povo, governo, território e soberania. Porque sem soberania, do que adianta ter um povo e um governo? Não é isso? Num determinado território. Se é subserviente a um outro Estado, qualquer um pode entrar em tempos de paz ou de guerra no território nacional, não me adiantaria nada. Mas, regra geral, o Estado se constitui com povo, território, tá ok? E governo. E aí, para outros, povo, governo, território e soberania. Formariam, assim, esses elementos, um Estado. E aí, quando nós falamos de Estado, nós estamos falando da completude disso tudo. Ok? Então, nós temos a soberania. Tá vendo? O Estado brasileiro tem como fundamento nuclear a soberania. Porque sem a soberania ele não sobrevive. Seja no seu aspecto externo, seja no seu aspecto interno. Entendeu? Externo, volto a dizer, agora de forma mais abreviada, a sua relação com outros estados. Interno, dentro das nossas políticas domésticas. Ok? E agora, vale dizer que é um Estado democrático de direito. O que é um Estado de direito? Só para ficar claro, porque o democrático está relacionado com o que nós vamos falar daqui a pouco. Estado de direito é um Estado submetido à lei, aos comandos da lei. Todos são subservientes à lei no nosso país. Volto a dizer, o nosso Estado Nacional, ele é chamado, o nome dele é República Federativa do Brasil, o nosso Estado, que tem essa representatividade internacional. A República Federativa do Brasil, pessoa jurídica de direito público internacional. Tá claro? Agora, o nome do nosso país é simplesmente Brasil. De um modo ou de outro, independentemente do que você esteja a pensar, Brasil, República Federativa do Brasil, o nome do Estado Nacional, o nome do país, não importa.
Nós vivemos num Estado de direito. Todos, sem exceção, são submetidos à lei, à Constituição, claro, e às leis, né? A Constituição e as leis, sem qualquer exceção. Isso é um Estado de direito. E no nosso país, você lembra, nós vamos ver lá no artigo 5º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. E nós temos os outros fundamentos. A cidadania está relacionada ao exercício de direitos, não só direitos políticos, nós vamos falar sobre isso, embora aqui a conotação tenha sido essa. A dignidade da pessoa humana são, na verdade, valores relacionados ao mínimo existencial para que a pessoa possa ter uma vida e uma vida com dignidade, ok? Também vamos falar sobre isso várias vezes, aqui são fundamentos. Nós vamos usar até o final do curso e vamos falar várias vezes. Ó, isso aqui está relacionado ao fundamento tal, hein, meu amigo? Olha, minha amiga, isso aqui está relacionado ao fundamento X. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Aqui se fala que o Estado brasileiro é um Estado capitalista, né? Mas um Estado que valoriza o trabalho, então não é um capitalismo puro e simples, um capitalismo suicida, que na verdade é um capitalismo que visa a distribuição daquilo que é produzido, enfim. E o pluralismo político, não é um Estado de harmonismo político, mas sim um pluralismo político. Ou seja, o poder ele está enraizado nos mais variados segmentos e focos da sociedade. Daqui se extrai também o princípio contramajoritário, que tem uma relação direta com ser um Estado democrático. Ok? Porque só há pluralismo político em Estado democrático. E aí nós vamos atribuir tal situação ao parágrafo único do artigo 1º, que eu vou falar daqui a pouco na próxima aula. Até já!